Olá, vamos iniciar mais uma videoaula, hoje fazendo uma comparação entre o comportamento do juros simples em relação aos juros compostos. Então essa aula vai ser uma aula um pouco diferente, vamos estar utilizando o Excel para fazer essa análise aqui. Nós teremos duas situações, onde o capital continua sendo R$1.000, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos, e a taxa em meses será de 10%. Então, o que é que acontece? Nos juros simples, nós teremos a situação onde o capital de R$1.000 no primeiro mês vai estar rendendo 10%, e aí ele terá um montante de R$1.100 no primeiro mês. No segundo mês, o montante passará a ser R$1.200. Lembrando que estaremos basicamente utilizando a fórmula de J igual a C vezes I vezes T. Então, basicamente, essa mesma fórmula que estaremos usando aqui. Só que, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. A cada mês, está aumentando aqui sempre um valor fixo. Está aumentando de 100 em 100. Então, todos os meses, independente do que esteja ocorrendo aqui, se você observar, está aumentando de 100 em 100 reais. Certo? Isso acontece também com o montante. Que o montante nada mais é do que a soma do capital mais os juros. Então, se no primeiro mês rendeu R$100, vai ser 1.000 mais 100. Se no segundo mês rendeu R$200, vai ser 1.000 mais 200. E assim sucessivamente. Então, sempre aumenta aqui um valor fixo. E já quando a gente vai observar o que acontece com os juros compostos, a situação já muda. Observe que esses valores aqui não ficam mais aumentando fixamente. Por que isso ocorre? Porque os juros simples, ele vai estar calculando sempre, independente da quantidade de meses, 10% de 1.000. Então, todo mês vai estar aumentando de 1.000 em 1.000. De 1.000 em 1.000, corrigindo, vai estar aumentando de 100 em 100. Pois esse 1.000 aqui, ele é fixo, ele não muda. Já nos juros compostos, ele vai estar calculando os mesmos 10%. Só que agora, ele calcula 10, no primeiro mês, ele vai estar calculando 10% de 1.000, que vai ter os juros de 100. Já no segundo mês, ele vai estar calculando 10% agora de 1.100, que seria o dinheiro já acumulado. No terceiro mês, ele vai estar calculando 10% de 1.200. No quarto mês, vai estar calculando 10% de 1.331. E assim vai sucessivamente ao longo do tempo. Certo? Então, perceba que existe uma grande diferença em relação aos valores. Aqui, ó, temos os juros compostos e aqui temos os juros simples. Observe que tanto um quanto o outro estão com a mesma taxa de 10% e aqui com o mesmo capital de 1.000. A única diferença é a mencionada anteriormente, onde nos juros simples sempre vai estar aumentando 10% do valor fixo. Sempre vai ser 10% de 1.000 passando o tempo. E já nos juros compostos vai ser 10% sempre em relação ao mês anterior. Então, 10% em relação ao mês anterior de 1.200 e 10 vai ter um montante, vai ter um juros de 331. 10% de 1.331 vai ter um juros de 464,10 e assim sucessivamente. Então, temos aqui uma projeçãozinha onde vocês vão perceber de forma ainda mais clara, porque a tabela às vezes fica um pouco confuso, como é que é o comportamento dos juros simples e dos juros compostos. Então, temos aqui um capital de R$1.000 em ambos os casos e uma taxa de 10% ao mês também em ambos os casos. Porém, essa de cima será juros simples, essa de baixo, juros compostos. Então, no primeiro mês, observem que o valor fica igual, tanto de um quanto para o outro. Por quê? Porque ele está calculando 10% de 1.000, tanto aqui quanto aqui.
Já a partir do segundo mês, vai começar a ocorrer mudanças. Que mudanças são essas? Aqui no juros simples, ele vai estar continuando calculando os 10%, que vai estar aumentando de 100 em 100, mas aqui ele vai estar calculando 10% agora de 1.100, que era o valor anterior. E, com o passar do tempo, vocês vão observando que os valores vão aumentando muito, continuando com a mesma lógica. 4 meses, a diferença já está em R$ 64. Quando vamos para o 10º mês, por exemplo, a diferença já passa a ser 593,74. Quando chegamos no 20º mês, já temos uma diferença enorme de R$ 3.727,50 em relação aos juros simples, certo? Que são os valores que temos aqui e aqui no final da tabela. Então, essa projeção é somente uma forma de ilustrar o que é que acontece em relação ao comportamento dos juros. Lembrando que os juros simples, ele é sempre calculado em cima do valor do capital inicial, que ele é fixo, fica sempre em cima dos 1.000. Já os juros compostos, não. Ele vai estar sempre sendo calculado em cima do mês anterior, certo? Então, basicamente, finalizamos por aqui. Dá para a gente estar verificando que a diferença é realmente enorme de um para o outro.